Existe um momento em que tudo muda. Não é quando você ganha mais dinheiro, nem quando alguém vem te salvar. É quando, pela primeira vez, você enxerga com clareza quem é, para onde vai e o que nasceu para construir. E quando isso acontece, a ansiedade perde o trono. Hoje, eu vou te mostrar como a clareza desperta um poder que muita gente passa a vida inteira procurando do lado de fora. Você já teve aquela sensação de acordar com a cabeça cheia, mas sem saber exatamente de quê? Não aconteceu nada de tão grave, mas parece que tem um peso te acompanhando o tempo todo. Você tenta se concentrar numa reunião e simplesmente não consegue. Pega o celular para se distrair e quando percebe já se passaram 40 minutos. Fica cansado sem entender de onde vem esse cansaço. Essa sensação silenciosa que vai se acumulando é o que eu chamo de vazio invisível. A ansiedade não aparece do nada. Ela nasce quando alguma coisa dentro de nós perde direção. A energia continua ali, só que quando não tem um propósito claro, ela começa a se espalhar e se transforma nessa inquietação constante que rouba presença, foco e paz. É como ter combustível no tanque, mas não saber para onde dirigir. Você pisa no acelerador, mas continua no mesmo lugar. E aí, aos poucos, o poder pessoal vai se dissolvendo. Não em grandes explosões, mas em pequenos vazamentos do dia a dia. Quando você enrola para começar algo importante, quando sente que está preso num ciclo de distrações, quando percebe que tem força, mas ela não está indo para lugar nenhum. Essa é a raiz de muita ansiedade que as pessoas nem percebem. Não é falta de força, é força sem direção. E isso cria um ruído constante dentro da mente. Mas aqui tem um detalhe importante. Esse vazio também pode ser um sinal. Ele está dizendo que há energia em você que precisa de um norte, que o seu poder pessoal não sumiu, só está esperando ser redirecionado. É aqui que muita gente se perde, mas é também exatamente aqui que muita gente desperta. Se você para pensar, ninguém fica ansioso à toa. A ansiedade geralmente aparece quando falta direção clara, quando a mente está tentando controlar tudo porque não sabe exatamente para onde ir. Já percebeu que nos períodos em que você tem um objetivo forte, a ansiedade diminui? Pode estar cansado, pode ter problemas acontecendo, mas de alguma forma existe uma sensação de eixo, de propósito. Isso não é coincidência. A ciência já comprovou isso há muito tempo. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, observou algo poderoso. As pessoas que tinham um porquê forte, um sentido real para continuar, resistiam melhor à dor, ao medo e à incerteza. E ele dizia: quem tem um porquê suporta qualquer como. Décadas depois, estudos da psicologia positiva e do conceito japonês Ikigai reforçaram a mesma coisa. Quando uma pessoa tem clareza de propósito, o nível de cortisol diminui. O corpo relaxa, a mente organiza melhor as emoções e a ansiedade perde espaço. Pensa num dia comum. Você acorda sabendo exatamente o que tem que fazer, sente que aquilo tem sentido e mesmo que tudo saia um pouco do controle, você segue. Agora compara com um dia em que você acorda sem rumo. Tudo parece mais pesado, irritante, caótico. No fundo, a clareza é o que regula o sistema nervoso. Uma jovem tinha um espelho em casa, mas ele estava sempre embaçado. Por mais que tentasse se arrumar, nunca conseguia ver sua verdadeira imagem. Até que um dia ela limpou o espelho com cuidado. Então, pela primeira vez, viu sua face com clareza e se reconheceu. Assim é a alma de uma pessoa.
Enquanto o espelho está embaçado pelo medo, pela ansiedade, pela confusão, ela não se enxerga de verdade. Mas quando governa seus pensamentos e silencia esse tumulto, aí sua verdadeira identidade aparece e você descobre o poder de quem realmente é. O cérebro foi feito para buscar direção, não necessariamente certezas, mas direção. E quando ele não encontra esse norte, começa a tentar compensar no controle, na preocupação, na ruminação. É aí que a ansiedade cresce. Por isso, ter clareza não é coisa de gente organizada. É um ato de proteção do seu poder pessoal. Porque quando você tem um norte, mesmo que não esteja vendo o caminho inteiro, a mente deixa de brigar com tudo e passa a cooperar. E só isso já muda completamente a energia com que você vive o dia. Não é só filosofia, é fisiologia, é cérebro, é biologia a favor da clareza. E aqui está o ponto. O propósito não elimina os problemas, mas organiza a sua força interior para enfrentá-los. E é exatamente aí que o poder pessoal começa a se reconstruir. Sabe quando você sente que a vida está passando e você está ali, parado, com a cabeça girando em 1000 direções, mas sem conseguir se mover de verdade? Eu sei exatamente como é. Você vê pessoas avançando, se conectando, criando oportunidades, construindo coisas, e por dentro pensa: eu também tenho tanto dentro de mim, só não sei por onde começar. É aqui que a ansiedade prende muita gente. Não é falta de capacidade, é falta de eixo, falta de clareza. E quando falta clareza, você não enxerga os caminhos que já estão na sua frente. Deixa de perceber portas que poderiam se abrir, relacionamentos que poderiam florescer, oportunidades que poderiam mudar o jogo. Foi por isso que eu criei o e-book Ansiedade Nunca Mais. Não é mais um material raso sobre respirar fundo e fingir que está tudo bem. É um guia direto, prático, feito para te ajudar a entender a raiz da sua ansiedade e, principalmente, a reconstruir o seu poder pessoal. Porque quando você tem clareza, você para de se sentir um espectador da sua própria vida. Começa a perceber as oportunidades que estavam escondidas no ruído. Começa a atrair pessoas que vibram no mesmo ritmo. Começa a construir as coisas que pareciam distantes. Se você sente que está preso nesse ciclo de confusão e ansiedade, ou apenas deseja ter mais clareza e despertar seu poder pessoal, baixe o e-book. Esse pode ser o primeiro passo para tirar a sua energia do modo espera e colocá-la em movimento, para transformar a ansiedade em direção. Confusão em clareza, potencial em poder. Sabe aquele momento em que o dia ainda está escuro e, de repente, a linha do horizonte começa a mudar de cor? Não é um barulho, nem um anúncio. É só o sol aparecendo. E quando ele surge, a escuridão não discute, ela simplesmente recua. O propósito funciona assim também. Ele não chega gritando. Ele aparece como uma direção silenciosa, uma luz no meio da confusão. E quando essa luz aparece, a ansiedade não desaparece magicamente, mas ela perde força. Porque a mente entende que, mesmo em meio ao caos, existe um eixo. Pensa num dia em que você acordou com clareza sobre algo importante. Pode ter sido um projeto, uma decisão, ou até uma conversa que você sabia que precisava ter. Mesmo com o resto da vida meio bagunçado, existia ali uma sensação de força, de foco, de poder pessoal. Nada mudou do lado de fora, mas tudo mudou dentro. Agora, compara isso com os dias em que você acorda sem direção, em que cada tarefa parece pesada, cada notificação vira uma distração e cada pensamento se espalha. Nesses dias, a escuridão interna toma espaço,
porque não há luz para guiá-la. Essa é a força de ter mais clareza. Ela não precisa eliminar os problemas. Basta nascer dentro para mudar a forma como você caminha. Quando você tem propósito, você se move diferente. Você fala diferente. Você atrai coisas diferentes. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque você reencontrou o seu eixo de poder pessoal. E o mais bonito é que essa luz não vem de fora, vem de dentro. Não é um sinal místico. É você parando de lutar com a escuridão e começando a acender a própria lanterna. Propósito é a bússola, mas clareza é o mapa. É ela que transforma força em direção e direção em destino. Muita gente tem força, garra, talento, mas vive girando em círculos. Por quê? Porque não tem clareza. E força sem direção é como remar no escuro. Você se cansa, mas não chega a lugar nenhum. Olha para os grandes construtores da história. Eles não eram apenas inteligentes ou sortudos. Eles tinham clareza cristalina de onde queriam chegar. E por isso conseguiram construir riqueza, impérios e legado. Alexandre o Grande, com pouco mais de 20 anos, não tinha a maior tropa, mas tinha uma visão inabalável de expansão. Essa clareza atraiu exércitos, alianças e, claro, riquezas incontáveis. Walt Disney passou por falências e rejeições, mas nunca perdeu o eixo da visão que carregava dentro dele. Um lugar onde adultos e crianças pudessem sonhar juntos. Ele não via apenas um parque, via um império. E com clareza e propósito, construiu um dos negócios mais lucrativos e duradouros do planeta. Steve Jobs foi expulso da própria empresa e voltou, não porque teve sorte, mas porque sua clareza sobre o que queria construir era maior que qualquer queda. Essa clareza o guiou a criar produtos que moveram o mundo e geraram bilhões. Quando você tem clareza, você não precisa correr atrás de dinheiro de forma desesperada. Você cria algo tão alinhado que dinheiro e oportunidades passam a gravitar em torno de você. Você atrai pessoas certas, parceiros estratégicos, portas que estavam invisíveis quando tudo era nevoeiro. Clareza desperta poder pessoal. E poder pessoal bem direcionado é magnético. Ele atrai reconhecimento, prosperidade, liberdade. Não é sobre ganhar dinheiro por ganhar. É sobre construir algo com propósito tão forte que o dinheiro se torna consequência natural. Pensa comigo. Quantas pessoas inteligentes, talentosas, boas no que fazem, estão travadas, exaustas, sem resultado? E quantas pessoas com uma visão clara e foco inabalável mudaram não só a própria história, mas também a história de quem está ao redor? Essa é a diferença entre energia dispersa e energia canalizada. Quando você tem clareza, você deixa de aceitar qualquer caminho. Você negocia melhor, escolhe melhor, anda com mais firmeza. Você para de correr por migalhas e começa a construir um banquete. E sim, isso inclui liberdade financeira, relações mais fortes e vida com significado. Clareza é mais do que foco. Clareza é força, direção, magnetismo. É o berço onde nasce o poder pessoal, e com ele, tudo que o mundo costuma chamar de sucesso. Muita gente passa a vida esperando que um propósito caia do céu. Esperam um sinal, uma voz clara que diga, é por aqui. Mas enquanto esperam, continuam presas nas mesmas rotinas, obedecendo ordens que não vêm da alma. Vivem desconectadas de si mesmas, acreditando que em algum momento a resposta aparecerá pronta. A verdade é dura e libertadora. Você não encontra propósito, você constrói. Ele não é uma revelação mágica, é uma construção consciente. Dia após dia, escolha após escolha.
Essa construção começa com 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a consciência de si. Antes de saber o que fazer, você precisa saber quem você é. E isso começa com perguntas profundas. O que realmente te toca? Quais dores da sua história te forjaram? O que te irrita no mundo a ponto de você querer transformar? Não é sobre copiar o que os outros estão fazendo. É sobre voltar para a própria origem e encontrar força na própria trajetória. O segundo pilar é o serviço ao outro. Propósito que não serve, não se sustenta. Quando tudo gira apenas em torno de si mesmo, o vazio aparece. Você se frustra, se sente incompleto e acaba refém do reconhecimento externo. Mas quando entende que a sua dor pode curar alguém, que o seu dom pode levantar outro, o propósito floresce. Transformar a própria jornada em ponte é o que dá sentido ao que antes parecia só sofrimento. O terceiro pilar é o caminho evolutivo. Propósito não é estático, é progressivo. Ele não exige que tudo esteja definido. Exige apenas que você dê o primeiro passo. Às vezes começa com um projeto pequeno, uma decisão corajosa ou uma atitude fora da zona de conforto. Com o tempo, a clareza cresce com o movimento. Quem espera ter certeza para agir nunca sai do lugar. Por isso, pare de buscar o propósito como quem caça um prêmio escondido. Comece a viver com intenção, a servir com o que tem agora. E você vai descobrir o que muitos nunca entenderam. O propósito não é encontrado. Ele floresce dentro de quem se permite crescer. Mas tem um detalhe. Por muito tempo venderam para você um roteiro pronto de sucesso. Tire boas notas, escolha uma profissão segura, faça faculdade, arrume um bom emprego, compre uma casa, tenha uma família, se aposente com um salário fixo. Se você seguir esse roteiro, o mundo vai te chamar de vencedor. Mas por que tantos vencedores estão se sentindo perdidos? A resposta é simples. Este roteiro foi feito para manter a ordem, não para revelar o seu propósito. Você foi treinado para obedecer, se encaixar e ser normal, mas ninguém te ensinou a sentir suas emoções com presença, a ouvir sua intuição com clareza, a tomar decisões com coragem ou a escolher algo que realmente te inspire. A estabilidade que prometeram tem cobrado um preço alto. Quantas pessoas estáveis vivem com ansiedade crônica, tomam remédios para dormir ou sentem um vazio, mesmo com tudo aparentemente dando certo? O custo da estabilidade sem clareza é esse. Você se torna um estranho dentro da própria vida. O novo imaginário de sucesso precisa nascer. Antes, diploma era identidade. Agora, clareza é identidade. Antes, estabilidade era realização. Agora, energia e serviço dão sentido. Antes, trabalhava-se por dinheiro. Agora, por causa. Antes, esperava-se liberdade na aposentadoria. Agora é possível viver com liberdade desde já. Sucesso real é ter energia, paz, direção e impacto. É viver com leveza, não com correntes invisíveis. É se sentir inteiro, mesmo quando o mundo duvida. E isso não exige que você largue tudo de uma vez. Exige que você comece a reprogramar seu conceito de sucesso. Pare de seguir padrões sem alma. Comece a criar caminhos com presença. Sucesso sem propósito é um castelo de areia. Mas quando sua visão é clara, cada passo se torna sagrado. Para acessar essa clareza, você precisa voltar para dentro, porque o mundo grita, mas a verdade sussurra. As respostas mais importantes da vida não estão no Google, estão em você. Mas para ouvi-las é preciso silenciar, observar, descer. O primeiro passo é a autoobservação. Antes de mudar sua vida, observe-a com honestidade. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? O que estou tentando evitar? O que tenho repetido sem perceber? Escreva.
Respire. Testemunhe sua própria história. A clareza nasce quando você olha para si sem pressa. O segundo passo é a escrita de clareza. Pegue papel e caneta ou seu bloco de notas e escreva livremente. O que está me travando hoje? Do que estou com medo? Qual parte de mim estou ignorando? Essa escrita não é para ninguém, é só para você. Escrever é transformar confusão em visão. O terceiro passo são as perguntas que desbloqueiam a essência. Se tudo fosse possível, o que eu faria agora? O que me traz paz de verdade, sem precisar de aplausos? O que estou adiando por medo de ser julgado? Não precisa responder tudo de uma vez, mas volte a essas perguntas sempre que sentir que está se perdendo. O quarto passo é o silêncio com intenção. Vivemos intoxicados de estímulos, mas a mente clara nasce no silêncio. Experimente ficar 10 minutos por dia, sem celular, sem música, sem falar. Apenas fique consigo mesmo. Respire. Observe. Você não precisa de barulho para existir. Precisa de espaço para escutar a alma. O quinto passo é a espiritualidade prática. Não importa sua religião ou se você tem uma. Importa reconhecer que existe algo maior e escolher se alinhar com essa força. Com gratidão pela vida, com oração silenciosa, com fé no invisível, mesmo quando tudo parece incerto. Porque clareza sem espiritualidade vira arrogância, mas clareza com espiritualidade vira sabedoria. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. O que falta não é talento, é espaço, silêncio, perguntas certas e coragem para olhar. O mundo não precisa de mais gente produtiva, precisa de gente desperta. Gente que não apenas exista, mas viva com verdade, presença e propósito. Olhe ao seu redor. As pessoas estão correndo, produzindo, comprando, mas quantas estão realmente acordadas por dentro? Quantas vivem com direção, não por obrigação, mas por sentido? Vivemos numa sociedade cheia de ocupação, mas vazia de propósito. O sistema aplaude quem entrega resultados, mas ignora quem está morrendo por dentro. Despertar não é se tornar um guru, é lembrar que você tem escolha. É parar de viver no automático e começar a viver com intenção. Despertar é trocar o tenho que pelo escolho. É viver com raiz e não com máscara. E aqui está a parte mais bonita. Clareza não é só uma missão individual, é uma missão coletiva. Quando uma pessoa desperta, ela muda o ambiente, ela inspira, ela quebra padrões. Um pai mais consciente transforma uma geração. Uma mulher com clareza muda a vibração de uma casa. Um jovem com propósito ativa um novo futuro. Você não está buscando clareza apenas por você. Você está limpando o caminho para que outros também possam enxergar. Você não veio para sobreviver. Você veio para iluminar. Você não é só um número ou uma função. Você é uma alma em expansão, com dores que te moldaram, com dons que o mundo precisa. A sua clareza pode ser a libertação de alguém. E é por isso que clareza é poder. Porque ela não apenas transforma a sua vida, ela acende outras vidas ao redor.